eu sou, reina em majestade. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nós já vimos que Paulo dirigiu junto com Timóteo esta carta aos santos em Filipos e que eles também se colocaram como servos de Cristo Jesus. E agora nós vamos ver que essa carta também ela seria direcionada aos bispos e diáconos que viviam em Filipos. Bispos e diáconos fazem parte da organização bíblica e simples da igreja. A palavra bispo quer dizer alguém que tem a capacidade ou o dom de conduzir, dirigir, administrar, dá a ideia de superintendente. A palavra grega dá a ideia de alguém que tem uma visão completa daquilo que está fazendo ou cuidando. Este verso ele revela essa forma simples, a organização da congregação em Filipos. Havia na igreja os santos, os bispos e os diáconos. Os santos eram os membros em geral. Os bispos eram aqueles que conduziam, dirigiam o rebanho. E os diáconos eram aqueles que serviam nas necessidades da igreja, seguindo as orientações dos bispos. Os bispos da congregação local do Novo Testamento, eles são também chamados de presbíteros, que são os anciãos da igreja, aquelas pessoas maduras. E são também chamados de pastores, que são aqueles que alimentam e cuidam do rebanho. Nós vemos em Atos, capítulo 20, verso 17 e 28, essas três palavras sendo usadas para descrever as mesmas pessoas, os mesmos homens na igreja de Éfeso. Está escrito em Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, quer dizer, os anciãos da igreja de Éfeso, aqueles que cuidavam da igreja. E no verso 28 do mesmo capítulo, Paulo, nesse contexto, ele está fazendo um discurso de despedida e ele vai chamar esses homens e vai lhes dar algumas instruções. E primeiramente ele os chama de presbíteros. E no verso 28, ainda conversando com esses homens, ele os aconselha, dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o que faz o bispo ou o presbítero? Pastoreia, ou seja, cuida do rebanho. Agora, vale a pena frisar que esse rebanho que ele cuida não lhe pertence, porque Deus comprou com o seu próprio sangue. Então, o dono do rebanho é Deus e não o presbítero, o bispo ou o pastor. As qualificações do bispo, do presbítero ou pastor estão especificadas em 1 Timóteo 3, de 1 a 7.
Gostaria somente de destacar que ele não pode ser um neófito, ou seja, novo convertido, nem novo em idade. Precisa ser casado, pois quem não sabe cuidar da família não tem como cuidar da igreja de Deus. Leia esse trecho para você ver por si mesmo quais são as qualificações exigidas para que este homem possa exercer esse trabalho, esse serviço a Deus. E também nós temos uma outra escritura em Tito 1, de 5 a 9, e 1 Pedro 5, de 1 a 3. É interessante notar também que na história da igreja havia sempre vários bispos ou presbíteros cuidando de uma congregação local. Se um presbítero da igreja de Jerusalém, por exemplo, os pastores da igreja de Jerusalém, não interfeririam no trabalho da igreja em Antioquia, porque eles são pastores ou presbíteros da igreja local ou daquela localidade. Uma coisa interessante é que se alguém almeja essa responsabilidade, precisa compreender que é necessário ter as qualificações exigidas nos textos citados, que já mencionei, e que não deve agir como dono do rebanho, pois como Paulo disse, o rebanho é de Deus, e ele comprou com o seu próprio sangue. Este era o padrão de organização instituído pelos apóstolos, ou pelo Espírito, através dos apóstolos, para a igreja primitiva. Encontramos bispos, presbíteros ou pastores na congregação em Jerusalém, Atos 11, verso 30, em Listra, Icônio, Antioquia, em Atos 14, 23, em Éfeso, que já lemos, Atos 20, verso 17 até o 32, Tito, ou na ilha de Creta, nós vemos Tito 1,5 mencionando, e assim por diante. E agora na igreja em Filipos, que é o foco do nosso estudo. Portanto, é necessário hoje, quem desejar ser igreja de Deus, precisa seguir a organização especificada pelo Espírito através dos apóstolos. Nós vemos que eles foram guiados pelo Espírito e eles nos deixaram um padrão para ser seguido. A palavra diácono, que faz parte desta organização, significa servidor. Na época do Novo Testamento, era uma pessoa que trabalhava ao lado dos presbíteros. Era o servente, era aquele que servia a igreja, atendendo às necessidades dela, às necessidades físicas. Paulo descrevia a si mesmo como diácono, ou seja, aquele que serve a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então, se nós exercemos algum trabalho, achando que isso é para nos trazer colocarmos cada um de nós acima do outro, é porque não entendemos a natureza do nosso chamado e nem do trabalho que fomos chamados para fazer. Na organização da igreja, havia um grupo de homens chamados diáconos, cujas qualificações também se encontram em 1 Timóteo 3, de 8 a 15. Mas acima das qualificações está a natureza do chamado, que é servir. Esses homens serviam nas necessidades da igreja, sob a orientação dos bispos, presbíteros ou pastores, que são as mesmas pessoas sendo chamadas por nomes diferentes. O importante nisso tudo é que não importa o dom que se tem, e sim que todos são servos de Deus e trabalham um ao lado do outro e não sobre o outro. Como Pedro diz, especialmente aos presbíteros, na sua primeira carta, no capítulo 5, de 1 a 3,
pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, por dinheiro, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. No final de tudo, só haverá essa organização bíblica na Igreja de Deus se todos os santos estiverem pensando nas qualificações que fazem com que os presbíteros, anciãos, bispos ou pastores sirvam de modelo para o rebanho. Se hoje, como um dos santos, se você não estiver pensando nessas qualificações, não servindo de modelo para as pessoas que estão ao seu redor, você não serve para servir na obra de Deus. Pois quem não serve para ser servo no seu cotidiano, não serve para servir na obra de Deus. O modelo que Jesus deixou para seu povo foi um modelo de serviço que honra e glorifica a Deus e não a si próprio. Então, podemos concluir, seja como bispo, ou como diácono, ou um dos santos, não importa o serviço que fazemos, e sim a quem estamos servindo e glorificando com nossos serviços. Deus, que é o dono do rebanho. Que Deus te abençoe.